Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família. Aqui vai a segunda parte de Os Mortos-Vivos. Eu sei que se você viu a primeira parte, você já deve estar com o seu coração apertado. Se você não tiver, é porque não está levando isso a sério. É claro que nós sabemos que se nós estivermos realmente firmes e fiéis ao nosso Pai Celestial, Ele vai nos proteger e você vai ver o que é que o nosso Pai Celestial vai dizer a ela, algo que não é fácil. Mas Ele vai dizer algo a ela que ela vai fazer. E estes vídeos que ela está fazendo é exatamente para nós aprendermos a falar e a ouvir instruções do nosso Pai quando chegar a estas alturas. Eu sei que isto é coisas muito difíceis de ouvir e ainda pior, são coisas piores de nós dizermos aos nossos filhos. Como é que nós vamos dizer aos nossos filhos, especialmente se eles são pequeninos? Porque quando começar este caos, nós não sabemos em que direção os nossos filhos vão correr. E se você não enxertar estes conselhos nos teus filhos agora, chegar-lhes para o Senhor, meus queridos irmãos, eu nem ao menos quero pensar que tempo será este tempo que vai vir. Eu sei que há mães que dizem, ei, Deus me livre, não vou dizer nada ao meu filho. Você está entregando o seu filho à morte. Ai, irmão, isso meu filho não pode vir, isso vai ficar traumatizado. Antes traumatizado e equipado, do que não ficar traumatizado e ser despedaçado por estes demónios. Isto são... Ai, meu Pai do céu, ajuda-nos, Senhor. Por isso é que eu estou fazendo estes vídeos, para que você possa ver exatamente o que é que vai vir, como é que você deve de agir. Só eu ver orar ao Altíssimo e tenho aqui então a segunda parte, que é tão aterradora como a primeira. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Tempos muito difíceis vão vir, sabemos disso, Senhor, mas tu estás connosco, Senhor. Guarda-nos nas tuas mãos santas e poderosas. A tua palavra diz que vais nos cobrir com as tuas asas, Senhor. Oh, Pai Santo, esperamos e confiamos e dependemos somente de ti, Senhor. Tu és a nossa rocha inabalável, Pai Santo, Senhor. Graças te dou por tudo, pelas instruções, pela tua palavra, pela tua proteção divina, pela tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, que elas possam chegar-se para ti, possam avisar os seus maridos, as suas esposas, os seus filhos e todas as pessoas ao redor do mundo inteiro, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, Senhor. Amém. Vamos então ouvir a segunda parte, que, como eu já disse, é bastante forte também. E então ele diz assim, a sociedade dependia da limpeza, deixa-me ler aqui mais um pouco assim, o movimento era igual à morte, portanto, se você fizesse um movimento, era igual à morte. Eu espero que você tenha visto a primeira parte. O silêncio da cidade era terrível à noite por causa disso, você não podia manter as luzes acesas, você não podia espirrar, etc. A sociedade dependia da limpeza, do acto de entrar em casas abandonadas para encontrar o que é necessário e tomá-lo sem consciência pesada. Portanto, vai chegar a uma altura que as pessoas vão sair durante o dia, não é para irem aos supermercados, mas era para entrar na casa das pessoas e ver se conseguiam alguma coisa para se manter e se alimentar em casa. Isto as pessoas que não eram afetadas por essa tal doença. Portanto, e tomá-lo, a sociedade dependia da limpeza, do acto de entrar em casas abandonadas para encontrar o que era necessário e tomá-lo sem consciência pesada. Porque quando você está sobrevivendo, você está no ponto onde você vai fazer o que você tem que fazer para continuar sendo vivo e não morto-vivo. As pessoas também imploravam para viver, mas como quase ninguém tinha nada, não valia muito a pena ter sucesso, implorar, a menos que você conhecesse alguém extremamente terno, e não havia muitos deles. Era mais um cenário de faça o que você tem que fazer para sobreviver. A dura realidade, o sonho era intrigante.
Parece que eu estava vivendo duas vezes ao mesmo tempo. Por um lado, eu via a sociedade onde todos tinham emprego, iam trabalhar, dirigiam carros, mas ao mesmo tempo via que todos estavam desempregados, pobres, famintos, desesperados e muitas vezes exibindo o pior do seu comportamento humano. Havia carros dirigindo por aí a um ponto, mas ao mesmo tempo as ruas eram fantasmagóricas, porque onde conseguíamos gasolina para dirigir. Então não havia carros. Mesmo quando escrevo e vejo como as pessoas estavam usando casacos de lã, cinza e preto, caros, com chapéus de grife no inverno e iam trabalhar em fundos de edge e bancos, mas ao mesmo tempo o tipo de sobreposição ia acontecendo em outra dimensão do tempo. Ela diz que não estava percebendo, parecia que estava tudo sujo, sem empregos, sem carros. E por outro lado ela via pessoas com casacos de grife, de inverno, trabalhando, etc. Vi pessoas usando aquelas luvas sem ponta, tremendo e implorando, sentadas nas portas para evitar a neve leve que estava caindo às vezes. Acho que vi muitos anos passando na América. Acho que vi muitos anos a partir de agora, onde o metro funciona muito bem e temos carros e empregos, até onde as máquinas do Estado começaram a quebrar e eles foram forçados a alertar os cidadãos sobre os mortos-vivos e até mesmo os tempos além disso. Eu vi quando não havia mais governo e você tinha que se defender para se manter vivo. Portanto, eu acho que o que ela viu foi o que era antes, as pessoas com os seus empregos, tudo limpo, e depois começou a passar muito tempo e veio a este caos, que é o que ela está dizendo agora. A resposta do governo a encobrimentos expostos. No entanto, quando o governo existiu, logo quando o Ryan começou a aparecer e atacar a América, o governo tentou mentir. Eles montaram uma campanha de desinformação e tentaram mentir para o público. Eles alegaram que foram incidentes isolados, quando corpos foram encontrados e quando os médicos chocados descobriram que outras pessoas os mataram. Os médicos disseram isso porque toda a carne rasgada tinha evidências de serem feitas com dentes humanos. Os mortos-vivos arrancavam as gargantas de... Oh my God! Os mortos-vivos arrancavam as gargantas das vítimas e deixavam-nas ali num poço de sangue e desapareciam. Isto estava acontecendo em toda a América, especialmente nas cidades, até que finalmente o governo teve que confessar. Eles foram forçados a avisar publicamente que eles não podiam mais mentir e fingir que os ataques que deixavam as pessoas ensanguentadas com a garganta aberta em vias públicas à noite era obra de algum perseguidor noturno, assassino em série ou algo que fosse humano, mas apenas louco. Fica claro que não era obra da loucura, eram reanimés, mortos mas não mortos, não mais uma parte da humanidade, mas passou para algo sobrenatural, ainda aqui no mundo dos mortos-vivos. Melhor dizendo, ainda aqui no mundo dos vivos conosco. O governo dos Estados Unidos começou a avisar e a confessar que estava acontecendo, mas as pessoas não aceitavam como a gente pensa. Sim, eles estavam com raiva, é claro, mas à medida que o número de mortes aumentava, eu acho que as pessoas queriam permanecer vivas mais do que queriam se rebelar e enforcar os oficiais do governo. Quer dizer, as pessoas ficavam preocupadas, mas elas estavam mais preocupadas em manter-se vivas do que voltar-se contra o governo. Eu não sei o que tinha acontecido com a América por este tempo, mas a resposta foi diferente. Em vez da indignação pública, a maioria das pessoas calmamente aceitou os factos. Eles só queriam saber o que fazer para ficarem em segurança. Deixa-me parar aqui um pouco e dizer a vocês o seguinte. Eles estão fazendo experimentos para modificarem a atitude da pessoa. E isso que está aí, de certeza absoluta, foi as pessoas já tinham tomado esta dose de... não sei se ela entra, se é pelo ar, se é pela comida, se é pela água, não sei. Mas eu sei que ela tem um vídeo aí dizendo que as nossas tropas estão sendo, de uma maneira terrível, para ficarem coração frio.
que se for preciso elas apontarem a arma à cabeça do pai e da mãe e dispararem sem um pingo de ressentimento, eles vão fazer. Você está compreendendo? Portanto, essa parte aqui dizendo assim, a América por um tempo, mas a sua resposta foi diferente. Em vez de indignação pública, a maioria das pessoas calmamente aceitou os factos. Eles só queriam saber o que fazer para ficar em segurança. Agora, assassinatos. Vi os legistas de Nova York tão intrigados quando os primeiros corpos começaram a entrar. Vi um homem mais velho com cabelos brancos balançando a cabeça com uma mão na boca, assim, em pensamento. Ele estava olhando para um corpo, para os sinais de um ataque de cão ou alguma coisa diferente que estava vendo. Mais tarde, quando a polícia perguntou o que ele achava que fez uma bagunça, portanto assim, a um ser humano, ele disse, cara, é uma pessoa que fez isso. Ele tirou o lençol e mostrou-lhe todas as marcas da mordida. Os dentes fizeram as mesmas marcas alinhadas que todos vemos nas nossas pizzas e em hambúrgueres. Esse é o tipo de marcas que eu vi no pescoço de pessoas mortas que estavam em lajes, nas lajes no chão. Os médicos examinaram os corpos, ficaram perplexos, mas firmes. Eles não mudariam os seus diagnósticos finais, mesmo que a polícia continuasse perguntando, mas como pode ser? Como pode ser, doutor? Os médicos disseram que é uma pessoa. Isto é marcas de dentes humanos. É isso que está acontecendo no meu relatório. Então, entre o relatório e os relatórios começaram a se acumular, até que finalmente o CDC tinha que dizer algo, claro. Eles fizeram um aviso a todos, que ficaram enfurecidos e chocados com isso. Mas ela não disse o que era. A descrição. Deus me mostrou uma foto dos mortos-vivos de pé, como membros do elenco, como o elenco de um filme que se reúne para uma sessão de fotos. Eu podia ver que eles realmente eram pessoas. Eles têm tudo o que temos, até mesmo para as tatuagens que eles têm na vida real. Eles são de nós, mas não estão vivos é nosso sentido. E estão mortos, mas reanimados. Vocês estão compreendendo? Reanimados de alguma forma, artificialmente trazidos de volta à vida. Eles não podem falar, porque suas caixas de voz estão arruinadas. Eles só rosnam, fazem como a gente às vezes vê nos filmes, exatamente. Eles rugem e fazem questionamentos como homens das cavernas, mas não podem falar. Eles usam roupas como as pessoas, mas há algo muito estranho sobre o estado da sua decadência. Eles já estão severamente podres, mas o que eles tocarem também fica podre. Eu acho que você poderia tocar um novo conjunto de roupas e sapatos em reaminé e em minutos eles ficavam irregulares, rasgados, ignorados, imundos como ele, mas não posso dizer como é que isso acontece. Os mortos-vivos são as coisas mais sujas, o pior, fedor, carne humana podre, que passou do ponto sem retorno. Você sempre sentirá o cheiro daquele reanimé. Eles têm carne cinza, como uma esponja, com pequenos buracos, como uma agulha ou um pino. Ela meteu ali o pino, que é os... Deixa eu ver se tem aqui algum pino. Ela diz que um pino destes assim, olha. Vocês sabem estes pinos assim que a gente usa assim. Ela pôs assim. Eles têm a carne cinza e esponjosa, com pequenos buracos, com uma agulha e um pino, assim, que tivesse cutucado em todos os lugares. A carne sempre tem um brilho sobre ela, como se estivesse suando, mas não é suor, é apenas podridão. Eles são extremamente rápidos e fortes. Os seus olhos têm círculos escuros ao redor, como um guaxinim, olhares vagos, planos, mas quando eles estão ativos, significantes, há um frenesim de caça ou sede de sangue. Eles estão cheios de ódio pelos vivos e você pode ver nos seus olhos. Eles são astutos, muito astutos, para rastrear a humanidade e prendê-los também. A boca deles está sempre ensanguentada por comer carne. Seus dentes são dentes humanos normais, não afiados como lobos ou qualquer animal.
A razão pela qual eles são capazes de rasgar a carne como um animal é porque as suas mandíbulas são muito poderosas, a força que eles têm através de todo o seu corpo. Então, mesmo que eles não tenham presas, as suas mandíbulas são fortes o suficiente para rasgar carne assim como animais selvagens fazem. Eu disse que este vídeo ia ser ruim, que ia ser pior do que o outro, mas ainda não acabou. Este foi um longo sonho por muitas horas, então se você precisa fazer uma pausa, por favor faça isso. No entanto, eu tenho que capturar todos os detalhes, e então eu vou recitar tudo o que eu vi de uma só vez, como o Senhor me disse. Ver o primeiro parágrafo, eu vou fazer o vídeo para como ele é, e depois todo mundo pode fazer as suas próprias avaliações sobre como eles quiserem. Outros lugares. Eu vi no centro-oeste e no sul os mesmos mortos-vivos, mas a resposta nessas áreas foi coordenada e muito diferente. Quando as pessoas começaram a notar o seu gado desaparecido e ovelhas mortas no pasto, eles sabiam imediatamente que não eram animais. Essas pessoas lidaram com predadores selvagens a vida toda e sabem como são as mordidas do lobo e o urso. Levavam o animal ao veterinário e via novamente que não são animais fazendo isso. Então, eles esperavam para ver o que era e logo descobriram. As pessoas na área rural lutaram contra o reanimé e não morreram dela tanto quanto na cidade. Eu não vi todos os detalhes, mas eu tinha estas impressões. Eu vi fogo em paus, grupos de caça, pessoas indo para a floresta com postos incendiados, com panelas fazendo barulho e desenhando-os em seguida, tirando-os para reduzir o número. Vi uma foto diante de homens de chapéu de cowboy, homens de boné, de beisebol, homens que só podem ser chamados homens patriotas, olhando para as câmaras como um elenco, como Deus também mostrou os mortos-vivos como um elenco. Todo homem tinha uma arma, a sua arma de preferência, a arma de escolha. Essas pessoas tinham armas, as suas mulheres e comunidade também tinham armas e não morreram silenciosamente. Eles revindaram, quer dizer, eles eram atacados, mas atacavam também. Minhas experiências pessoais com Deus, aí aqui eu fiquei... Isto é forte o que eu vou ler agora. Essas são as minhas experiências pessoais no sonho. Eu os teria editado como faço com todos os sonhos onde há detalhes pessoais, mas desta vez o Senhor me fez manter o sonho exatamente do jeito que eu vi. Então, aqui vai. Um dia eu estava indo a algum lugar e o Senhor, meu Deus, estava comigo. De repente, escureceu, antes de eu chegar ao meu destino. O sol simplesmente desapareceu e a lua e as estrelas saíram sem aviso e eu fui pega sem abrigo. O Senhor disse para me deitar. Celeste, deita-te e dorme. Eu disse, Senhor, eu não posso me deitar, este lugar está cheio de cadáveres e mortos-vivos, eles virão se alimentar aqui. Eu estava andando bem em frente à Biblioteca Pública de Nova York, na 42 Street, em um lugar que passei tantas horas lendo na praça no verão e subindo os degraus para pegar livros antes da hora do fechamento. Eu estava passando por aquela mesma praça quando de repente era noite e eu não estava em casa. O Senhor me disse de novo, filha, deita-te e dorme. Então com a minha... Ai, credo, eu estou toda arrepiada. Então com a minha bolsa e o meu casaco ao redor, eu me deitei entre os cadáveres. E o Senhor me colocou imediatamente num sono pacífico. Eu não me movi. A minha respiração desacelerou muito. Portanto, ela estava... Mas depois ela ficou assim, calma. E eu não mudei, não tremi, eu fiz qualquer movimento. Os mortos-vivos vieram se alimentar naquele lugar e comeram as outras pessoas que morreram a noite toda. A noite toda eu vi o embaralhar dos seus pés ao meu redor. Eu vi os estranhos sons de questionamento que eles fazem enquanto tentam se comunicar uns com os outros. Eles não podem falar, mas eles fazem os tipos de sons que os bebés fazem quando querem perguntar coisas, mas não têm palavras. Por exemplo, coisas assim. Eles vieram e me cheiraram. Mas o sono de Deus era tão pesado sobre mim, lembram que o Senhor estava ali comigo, para que nenhum morto-vivo me tocasse. Glórias ao nome do Altíssimo.
Havia um sinal na minha testa e nada acontecia comigo. O sinal parecia um símbolo, também como uma escrita estranha, e também como alguém estivesse escrito um versículo bíblico na minha testa, que brilhava. Quando o sol foi totalmente ressuscitado no céu, o sono me deixou, acordei e agradeci ao Senhor. Então o Senhor e eu continuamos a minha jornada até a minha casa. Oh my God! Glórias ao nome do Altíssimo, ai Senhor. Glórias ao teu nome. Vocês estão vendo o livramento que o nosso Pai Celestial deu a ela? Eu vi na minha casa, as pessoas vieram até mim o dia todo para me perguntarem o que o Senhor disse e o que deviam fazer. Era uma vida muito fixo como é. Eu não podia ir a lugar nenhum, eu não podia fazer nada o dia todo, porque o dia inteiro eu estava diante das pessoas que estavam me perguntando, por favor, me diga o que Deus disse, por favor, onde devemos ir, o que devemos fazer para agradar a Deus. Eu estou dizendo exatamente o que eu vi, para que nenhum que não goste, eu penso o que for como você. Eu é como você. Isto é o que eu vi. Eu estava fixado no lugar, não tive tempo de cuidar da minha própria vida por causa da severa necessidade de muitos a viram de Jesus. Eles vieram de todo o lugar, então o seu pedido, eu tive que sentar o tempo todo, dizendo-lhes o que o Senhor tinha dito. Eles me trouxeram comida, presentes e coisas que todos nós precisamos para a vida. Em alguns aspectos, porque eu não poderia sair para cuidar de mim mesmo, o Senhor me forneceu desta forma. Parecia que eu estava em uma pedra. Uma enorme pedra de granizo envolveu o meu corpo inteiro. E apenas o meu rosto estava saído fora. Eu não estava realmente naquela rocha. Eu acredito que seja a rocha inabalável. Eu acho, mas foi assim que parecia. Eu estava presa numa enorme rocha, o penhasco cinza, com apenas o rosto para fora, e as pessoas vieram para aquela rocha me perguntando coisas e eu respondi o que o Senhor me levou. As pessoas viajaram para a minha casa. O Senhor Deus estava comigo. Eu profetizei até que ele estava desgastado e cansado. Então à noite o sono do Senhor veio sobre mim e eu não movi um músculo até que a brilhante e segura promessa da manhã veio. Então eu acordei. Durante a noite alguém estava comigo e havia um sinal na minha testa. Então eu dormia. Alguém invisível sentou-se comigo a noite toda. Todas as noites até de manhã. Então as pessoas vieram me perguntar o dia todo o que posso fazer para agradar a Deus. Meus queridos irmãos, eu acredito piamente que isto vai ser um tempo que você vai ter que chegar para o Senhor. E era bom se começasse agora. Essa parte do Senhor realmente está me chocando e ainda falta um pouco para eu ler. Esta é a última coisa que eu vi antes de acordar e perceber que estava na minha cama. Não naquele futuro tempo onde as pessoas mortas se deitam nas ruas de Nova York e a única coisa abençoada que os homens têm é o sono de Deus, o sinal de Deus, a sua luz solar para poupar as suas vidas. Eu peço que processemos essas coisas o mais calmamente possível. Por favor, não tenha medo. Vejo essas criaturas há mais de 10 anos, desde 2010. Tenho alguns posts sobre eles ligado abaixo e mais nos meus arquivos que ainda estão para ser publicados. Eu também acho que por causa de como o Senhor me disse para postar isso imediatamente, que talvez seja a hora de eu começar a carregar estes arquivos, bem como algumas das outras coisas que eu ainda não compartilhei. PS. Enquanto eu procurava uma imagem para esse post, eu me tornei transtornar. O grande número de fotos dos chamados zumbis foi avassalador, a ponto de ser inegável o quão fascinado as pessoas são com estes fenómenos malignos. Eles adoram estes seres, eles se vestem assim o tempo todo e tentam se superar como o quão assustador e realista eles podem fazer a maquiagem e os figurinos. Eles adicionarem próteses em seu rosto e até envolveram crianças nesta loucura. Isto me surpreende porque isto certamente virá às nossas vidas como uma merecida punição do Senhor. Ele disse, veja os primeiros parágrafos, que é fora da humanidade e que é o reanimé vai surgir. Reanimé quer dizer reanimados. Essas pessoas que vão
atacar os outros, são pessoas que estavam mortas e foram reanimadas. E não foi há muito tempo atrás, eu pus aí um vídeo que o Google quer reviver pessoas. O Google. De entre os nossos próprios familiares, colegas de trabalho, cônjuges, amigos, filhos, você pode imaginar isso? As mesmas pessoas que conhecemos e amamos serão os rostos que vão nos perseguir à noite, tudo por causa da maldade que permitimos nos definir como um povo e sociedade. Que final amarga e irônica! Se você fez isso por qualquer razão, no Halloween, é uma festa para se vestir, por favor, arrependa-se. As pessoas que se pintaram, fizeram aquelas máscaras pelo Halloween, você tem que se arrepender. Arrepender seriamente. Se você gosta de assistir a essas coisas e expor seus filhos, mesmo os mais velhos, você tem que se arrepender. Peça perdão a Deus por essa ignorância e cegueira, porque está claro para mim, a partir deste sonho, que o amor e a fama dos mortos-vivos entre nós vêm diretamente da sociedade, empurrada pelo governo e pela indústria de entretenimento. Eles sabem que isso vai acontecer e eles vêm colocando diante das nossas massas, por décadas, programação subconsciente. Isto é maldade. Que Deus tenha misericórdia das almas de todos os que confiam nele, que confiam nesta... Que Deus tenha misericórdia que Deus tenha misericórdia das almas de todos os que confiam nele, portanto em Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aqui está, meus queridos irmãos, umas profecias que dá que pensar. Dê que pensar e até as lágrimas vêm aos olhos. Tempo difícil, sem margem de dúvida. Que o Senhor vai nos guardar, se nós estivermos segundo a sua vontade. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.